Segredos profundos têm sido guardados sob camadas de história e doutrina por séculos, esperando o momento certo para emergir. Imagine um conhecimento que foi cuidadosamente velado em textos sagrados, uma sabedoria antiga que poderia ter sido parte essencial do cristianismo primitivo, mas que foi silenciada por decretos e concílios. E se eu dissesse que a reencarnação, a ideia de que nossas almas vivem múltiplas vidas, pode ter estado presente nas páginas da Bíblia, na jornada de hoje? Atravessaremos as sombras da história, revisitando textos antigos e analisando as decisões que moldaram o pensamento cristão. Será que uma verdade tão profunda, presente em diversas culturas e tradições espirituais, foi deliberadamente apagada? Prepare sua mente e coração enquanto investigamos esse mistério. A reencarnação foi realmente excluída da Bíblia? Para entender como a ideia de reencarnação pode estar relacionada ao cristianismo primitivo, devemos primeiro viajar no tempo e explorar as crenças das civilizações ancestrais. Muito antes de Cristo, o conceito de reencarnação já ecoava nos templos, nas mentes dos sábios e nos ritos secretos de iniciação. No Egito Antigo, sob as sombras das pirâmides, os sacerdotes guardavam o mistério do retorno das almas. Para eles, a morte era apenas uma transição, uma passagem de uma existência para outra. O Livro dos Mortos descreve como a alma viaja, é julgada e pode renascer ou permanecer em reinos espirituais. A alma era vista como um viajante, retornando repetidamente até alcançar a harmonia. Enquanto isso, nas margens do rio Ganges, a Índia desenvolveu sua própria visão sobre a reencarnação. Nos textos védicos, escritos por volta de 1500 a.C., surgiu o conceito de samsara, o ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento. De acordo com os ensinamentos hindus, a alma segue esse ciclo até se libertar dos apegos materiais e alcançar moksha, ou libertação espiritual. A ideia era clara: as ações de uma vida, o karma, moldam as experiências futuras. Cada existência torna-se uma oportunidade de aprendizado e crescimento até a iluminação. Do outro lado do mundo, na Grécia Antiga, pensadores como Pitágoras e Platão também defendiam a ideia da reencarnação. Pitágoras, famoso filósofo e matemático, ensinava que a alma era imortal e renascia sucessivamente. Ele via cada vida como uma chance de evolução espiritual, movendo-se em direção à perfeição. Platão, por sua vez, reforçou essa ideia em suas obras, especialmente no diálogo Fédon, onde Sócrates discute a transmigração das almas e seu desenvolvimento ao longo de várias vidas. Essas tradições viam a reencarnação não apenas como uma realidade espiritual, mas como uma ferramenta essencial para a purificação da alma. Cada vida era uma nova página no livro cósmico do crescimento pessoal. Mas, se tantas culturas aceitavam a reencarnação, como o cristianismo moderno a rejeitou? Ou será que, em algum momento, ela foi aceita? Nos primeiros séculos após a morte de Cristo, o cristianismo não era uma religião unificada. Diferentes comunidades interpretavam os ensinamentos de Jesus de maneiras variadas. Não havia uma Bíblia oficial, nem uma autoridade central para ditar regras. Em vez disso, havia uma busca por respostas espirituais e existenciais. À medida que o Império Romano se expandiu e o cristianismo começou a ganhar forma como religião organizada, os primeiros seguidores estavam longe da ortodoxia que mais e tarde prevaleceria. Os cristãos antigos tinham visões mais flexíveis e experimentais, muitas vezes aceitando a ideia de uma alma eterna que passava por múltiplas vidas em busca de purificação. Entre os teólogos mais influentes desse período estava Orígenes de Alexandria. Filósofo místico e estudioso, profundamente influenciado pelas tradições do Egito, da Grécia e do Oriente Médio, Orígenes acreditava que a alma era eterna e passava por vários ciclos de vida e morte.
em sua obra mais conhecida, De Principiis, Orígenes afirmou que a alma humana retornaria à Terra repetidamente, até alcançar a purificação completa. Para Orígenes, a reencarnação era uma expressão do amor divino, um processo pelo qual Deus dava à alma oportunidades infinitas para aprender e crescer. Esse ensinamento, no entanto, foi desafiador para as estruturas emergentes da Igreja, que buscavam consolidar uma doutrina uniforme. No século VI, no Segundo Concílio de Constantinopla, muitas das ideias de Orígenes foram condenadas como heréticas. Com o tempo, a reencarnação foi sendo apagada dos ensinamentos cristãos oficiais. No entanto, traços dessa crença podem ser encontrados em passagens bíblicas e nas interpretações esotéricas dos textos sagrados. Alguns estudiosos sugerem que referências à reencarnação foram alteradas ou reinterpretadas para se alinharem à visão ortodoxa da salvação única. Hoje, ao revisitarmos esses antigos ensinamentos e analisarmos as raízes do cristianismo, podemos nos abrir para uma compreensão mais ampla e profunda. Talvez a reencarnação não tenha sido um conceito estranho ao cristianismo primitivo, mas sim uma peça perdida em um quebra-cabeça espiritual que ainda estamos montando. Nossa busca por respostas não termina aqui. Ao continuarmos investigando esses mistérios, podemos encontrar novas perspectivas sobre o propósito da vida e a evolução da alma. Se essa exploração ressoou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais reflexões sobre espiritualidade e autodescoberta. Continuando nossa jornada pela história oculta da reencarnação, aprofundamos agora a visão de Orígenes, de Alexandria, um dos pensadores mais influentes do cristianismo primitivo. Para ele, a reencarnação não era um castigo, mas uma oportunidade divina de crescimento e refinamento espiritual. Ele via cada vida como uma lição necessária para aproximar a alma da sabedoria eterna e da união com o divino. Orígenes acreditava que as experiências de vida moldavam a evolução espiritual. Ele escreveu: cada alma entra no mundo fortalecida pelas vitórias ou envergonhada pelas derrotas das vidas anteriores. Essa perspectiva se alinhava com a ideia de justiça cósmica presente em diversas tradições espirituais antigas. Para Orígenes, a reencarnação estava em perfeita harmonia com os ensinamentos de redenção e purificação que Cristo trouxe. Nos primeiros séculos do cristianismo, a fé foi moldada por diversas influências filosóficas e espirituais. Os primeiros cristãos viam a alma como eterna, transitando por múltiplas existências em busca de purificação. No entanto, essa visão foi desafiada no século VI, durante o Segundo Concílio de Constantinopla, um evento que alteraria drasticamente o curso do pensamento cristão. A decisão de banir a reencarnação das doutrinas oficiais não foi motivada apenas por questões teológicas, mas também por interesses políticos. O imperador Justiniano, ao lado de sua esposa Teodora, liderou um esforço para consolidar a cristandade sob uma doutrina uniforme. A ideia de múltiplas vidas apresentava um desafio à autoridade da Igreja, que buscava centralizar o controle sobre o destino espiritual dos fiéis. Para Justiniano, uma doutrina que ensinava que as almas podiam evoluir independentemente ao longo de várias vidas, ameaçava o papel da Igreja como mediadora da salvação. Ao remover a reencarnação, a Igreja reforçou a necessidade de buscar redenção imediatamente, seguindo os rituais e ensinamentos eclesiásticos. Teodora, com um passado marcado por dificuldades sociais e pobreza, também teve razões pessoais para apoiar a exclusão da reencarnação. Seu medo de renascer em circunstâncias semelhantes pode ter alimentado sua determinação em promover a ideia de uma única vida. Assim, sob o comando imperial,
O Concílio de Constantinopla de 553 d.C. condenou a reencarnação e declarou as ideias de Orígenes heréticas. O evento reuniu líderes religiosos de várias regiões, incluindo o patriarca Eutíquio de Constantinopla e o Papa Vigílio de Roma, que inicialmente resistiu, mas acabou cedendo à pressão política. Os escritos de Orígenes foram formalmente condenados e aqueles que continuaram a defendê-los enfrentaram excomunhão e marginalização. Essa decisão estratégica garantiu que a Igreja permanecesse como a única autoridade espiritual, centralizando o controle sobre a salvação das almas. Sem a crença em múltiplas vidas, a urgência de seguir os ensinamentos e rituais religiosos aumentou, fortalecendo a influência e o poder da instituição. No entanto, mesmo com a condenação oficial, vestígios da reencarnação podem ser encontrados nas escrituras bíblicas. Alguns estudiosos argumentam que passagens específicas sugerem a possibilidade de retornos espirituais, mas foram reinterpretadas para se alinhar com a doutrina dominante. Um exemplo frequentemente citado é encontrado em Mateus 17, 10, 13, onde Jesus discute a vinda de Elias. Os discípulos perguntam: por que dizem os mestres da lei que Elias deve vir primeiro? Jesus responde que Elias já veio, mas não foi reconhecido. Muitos interpretam isso como uma referência à reencarnação, indicando que João Batista teria sido a manifestação de Elias em uma nova vida. Outra passagem intrigante está em João 9, 3, onde os discípulos perguntam a Jesus: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta sugere a crença em vidas passadas, pois implica que o homem poderia ter pecado antes de seu nascimento atual. Esses trechos levantam questões fascinantes sobre como as Escrituras podem ter preservado fragmentos de um ensinamento mais amplo sobre a jornada da alma. Apesar das mudanças impostas pelos concílios, o eco dessas ideias pode ser ouvido nas entrelinhas dos textos sagrados. Hoje, à medida que revisitamos esses antigos debates e exploramos os vestígios deixados para trás, somos convidados a refletir sobre a possibilidade de que o cristianismo primitivo tenha abraçado uma visão mais expansiva da alma e de sua jornada. Talvez o conceito de reencarnação, longe de ser uma heresia, seja uma chave para compreender os mistérios espirituais que atravessam todas as tradições. Se essa investigação ressoou com você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões sobre espiritualidade, história e autodescoberta. Após a transfiguração de Jesus, os discípulos perguntaram sobre a profecia de que Elias viria antes do Messias. Jesus respondeu que Elias já tinha vindo, referindo-se a João Batista. Essa afirmação misteriosa sugere que João Batista poderia ser a reencarnação de Elias, retornando para preparar o caminho para Cristo em conformidade com as profecias antigas. Para os cristãos primitivos, essa ideia provavelmente fazia sentido dentro de sua compreensão espiritual. A reencarnação parecia ser uma noção aceita entre os seguidores de Jesus. Ele não hesitou em afirmar que o espírito profético de Elias havia retornado na forma de João, indicando que essa possibilidade não era estranha ao pensamento da época. Outra passagem intrigante aparece em João 9:25, onde os discípulos perguntam a Jesus: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta implica que os discípulos consideravam a possibilidade de o homem ter pecado em uma existência anterior, sugerindo a crença em vidas passadas. Jesus, no entanto, não corrige essa suposição, mas a expande, afirmando que a cegueira não foi causada por pecados passados, mas para revelar a obra de Deus. Essa resposta implica que os discípulos estavam familiarizados com a ideia de que a alma poderia carregar experiências anteriores. Outro trecho relevante é João 3:7, onde Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo,
Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Confuso, Nicodemos questiona como alguém pode nascer novamente, mas Jesus fala de um renascimento espiritual. Essa metáfora pode ser interpretada como uma renovação interior, mas também pode sugerir, segundo alguns estudiosos, a possibilidade de ciclos sucessivos de vidas. Nicodemos percebeu que Jesus estava abordando um mistério profundo, e essa ideia de renascimento poderia estar alinhada com a concepção de evolução espiritual por meio de múltiplas existências. A doutrina da reencarnação, apesar de ter sido suprimida em várias tradições ocidentais, ressurge na espiritualidade moderna como um caminho para a compreensão do propósito e da evolução interior. No mundo atual, onde o imediatismo é valorizado, a ideia de múltiplas vidas oferece um antídoto, promovendo paciência e aprendizado contínuo. A reencarnação é vista não apenas como uma possibilidade após a morte, mas como uma explicação para os desafios e lições vivenciados na experiência humana. Cada vida se torna uma oportunidade única para crescimento, purificação e aproximação da essência espiritual. Diferente da visão tradicional cristã, que enfatiza um único julgamento e um destino eterno, a reencarnação apresenta uma abordagem mais compassiva, sugerindo que o desenvolvimento espiritual é gradual e acumulativo. Essa perspectiva foi reintroduzida no Ocidente por meio do contato com tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, onde o renascimento é central. Líderes espirituais como o Dalai Lama e filósofos como Alan Watts ajudaram a popularizar essa ideia no Ocidente, destacando a reencarnação como um ciclo de aprendizado e liberação espiritual. Nessas tradições, o karma, as ações de uma pessoa, influencia tanto a vida atual quanto as futuras, promovendo um senso de responsabilidade e conexão com todos os seres. Com o tempo, essa visão encontrou solo fértil no Ocidente. Conceitos como renascimento e karma, antes vistos como exóticos, tornaram-se fundamentais para reflexões espirituais contemporâneas. Além disso, a reencarnação ganhou apoio na psicologia moderna. Pesquisadores como Ian Stevenson, psiquiatra e professor na Universidade da Virgínia, dedicaram décadas ao estudo de crianças que relataram memórias detalhadas de vidas passadas. Seus estudos revelaram casos impressionantes, em que informações fornecidas por essas crianças foram verificadas e confirmadas. Práticas de regressão a vidas passadas, popularizadas por terapeutas como Brian Weiss, também ganharam destaque. Essas técnicas sugerem que explorar memórias de vidas anteriores pode ajudar a resolver traumas, fobias e bloqueios emocionais aparentemente sem origem na vida atual. A psicologia transpessoal também explora a ideia de que experiências de vidas passadas podem influenciar nossa psique presente. Esse campo combina espiritualidade e psicologia para investigar como memórias inconscientes moldam comportamentos e emoções. A reencarnação permanece um dos grandes mistérios existenciais, inspirando reflexões profundas sobre a natureza da alma e sua jornada. Para muitos, representa uma chave para o autoconhecimento e o crescimento contínuo, enquanto para outros é uma crença incompatível com a visão tradicional cristã. Independentemente da posição adotada, a reencarnação convida cada indivíduo a buscar respostas dentro de si, explorando aquilo que ressoa em sua essência e trazendo clareza e paz interior. Seja a vida um ciclo eterno de renascimentos ou uma jornada única, o que realmente importa é como vivemos no presente, que nossas ações reflitam propósito, compaixão e responsabilidade, sempre guiadas por um coração aberto ao amor e à verdade. Obrigado por assistir. Se essa mensagem ressoou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de descoberta espiritual.